Olá pessoal, hoje nós vamos falar um pouco a respeito da obra de Hermann Bloch, Os Sonâmbulos. Essa é uma das obras mais importantes do século XX, porque justamente ela retrata como foi possível que várias catástrofes do século XX viessem a acontecer. Muitas vezes a gente vê fenômenos devastadores acontecendo por conta de causas humanas, né, na nossa sociedade, na política. Nós vemos as guerras acontecerem e muitas vezes nós nos perguntamos como pôde o ser humano chegar ao ponto de cometer tais atos e como foi possível que muitas pessoas até conseguissem ver alguma vantagem em atos desse tipo. E quando houve a Primeira Guerra Mundial, muitas pessoas também começaram a se perguntar, muitas observavam, né? E começaram a se perguntar como foi possível que a humanidade conseguiu chegar até o ponto que foi justamente a Primeira Guerra Mundial. E é justamente esse aspecto que Hermann Bloch explora aqui no livro Os Sonâmbulos. E o interessante é que o Hermann Bloch ele busca raízes muito remotas, né, na história humana, a partir das quais foi possível acontecer um desenvolvimento da história, da sociologia, da psicologia humana no que diz respeito ao Ocidente, até o ponto de a guerra ser uma ideia, por assim dizer, aceitável e acabar de fato acontecendo. Então, o livro é dividido em 3 partes, né? São 3 romances. Eles podem ser lidos de maneira separada, no entanto, a unidade da obra você só consegue pegar se você ler as 3 obras mesmo. E essas 3 obras retratam ali o fim do século XIX, o começo do século XX, um período mais ou menos de 30 anos, ou seja, até o fim mesmo da Primeira Guerra Mundial. E nesses 3 romances há ali uma descrição da sociedade europeia e, lendo os romances em sequência, você consegue vislumbrar como eram os valores que estavam presentes na sociedade europeia em cada uma dessas épocas retratadas aqui pelo Hermann Bloch. No primeiro romance, que se chama Peace-Nov ou o Romantismo, nós vemos uma sociedade em que os valores, né, os valores mais universais já não estão presentes, no entanto, algum valor ainda há, de modo que a sociedade ainda funciona de alguma maneira que seja reconhecível pelas pessoas, ou seja, há algumas regras que as pessoas seguem e que, por assim dizer, colocam ordem na sociedade. No segundo romance, que é o Ash ou a Anarquia, nós já vemos valores que já são nocivos para a sociedade humana e que já são um pouco invertidos em relação a todos os valores que havia anteriormente. E no terceiro romance, que se chama O Guénon ou a Objetividade, nós já vemos toda uma visão já cientificista, objetiva, por assim dizer, da realidade, e que, de acordo com o que a gente consegue ver com o Bloch, foram as principais ali causas, né, da possibilidade de ter havido uma Primeira Guerra Mundial. E aí a pergunta que surge é como que o Hermann Bloch percebeu essa decadência dos valores desde o fim do século XIX até o começo do século XX. E ele responde no próprio livro. Ele diz que essas raízes, né, que permitiram aquele estado de coisas, elas remontam ao Renascimento. E foram vários os movimentos que tiveram uma evolução em paralelo e que aparentemente não tinham relação um com os outros. Então foram esses movimentos que foram acontecendo e evoluindo na história do Ocidente e que permitiram então que a mentalidade presente no século XX não somente aceitasse, mas difundisse a ideia de uma Primeira Guerra Mundial. E entre esses vários movimentos que ele cita estão o Renascimento,
né, a visão cientificista da sociedade, a, a, a revolta protestante ou a declaração do protestantismo, estão as ideias filosóficas que centram a realidade ou que reduzem a realidade ao eu, como as ideias de Kant, as ideias de Descartes, as ideias de Hegel. Então foram vários os fenômenos que aconteceram e que aparentemente não tinham relações uns com os outros, que permitiram então que a inversão dos valores no século XX chegasse ao seu auge e então fosse possível acontecer não somente a Primeira Guerra, mas, como a gente vai ver depois no decorrer da história, também a Segunda Guerra e outros fenômenos ali menores, por assim dizer. E como é que o Bloch conseguiu perceber essa relação entre as coisas? É curioso que o psicólogo romeno Reuven Feuerstein, ele descreve quais são as funções cognitivas que nós, seres humanos, temos. E uma das funções cognitivas é a habilidade que a pessoa possui de estabelecer relações virtuais. E o que é isso? Ela perceber quais são as relações entre fenômenos, mesmo que esses fenômenos aparentemente não tenham nenhuma relação. Então, a pessoa mais inteligente, de acordo com o Reuven Feuerstein, consegue perceber essas relações por mais escondidas que elas estejam, ou seja, há um ponto de encontro entre dois fenômenos, dois ou mais fenômenos, e a pessoa menos inteligente vê dois fenômenos aparentemente distintos e acha que não há nenhuma relação entre esses fenômenos. E o Bloch era, no que diz respeito a essa função cognitiva, ele tinha, de fato, esse desenvolvimento. Ele percebeu que esses vários movimentos que aparentemente não tinham uma conexão, eles de fato tinham uma conexão muito mais profunda do que um cidadão comum, por assim dizer, conseguisse ver, e ele então escreveu toda a sua obra justamente para ilustrar essa possibilidade dessas relações e dessa inversão de valores que de fato veio acontecer, culminando com essas tragédias do século XX. E em um dos parágrafos aqui do Bloch, ele de fato descreve como que se deu essa mentalidade, né, a partir do Renascimento, para que pudesse chegar até o século XX com essa decadência dos valores. Então ele diz assim: aquela época criminosa e rebelde a que se chama Renascimento, aquela época em que o edifício dos valores cristãos se rasgou numa metade católica e numa protestante, aquela época em que, com a ruína do órgão medieval, se iniciou o processo da dissolução de valores de 5 séculos e foi lançada a semente da modernidade, época de sementeira e, ao mesmo tempo, da primeira floração, esta época nem pode ser definida inequivocamente pelo protestantismo, nem pelo seu individualismo, nem pelo seu nacionalismo, nem pelo seu epicurismo, e também não pela sua renovação humanista e científica. Se esta época, que, no seu estilo, se manifesta de maneira tão evidente como unidade e é unida num todo, se ela possuiu um espírito e uma marca de estilo conformes a esta unidade, então essa marca não pode ter sido transportada aleatoriamente por um qualquer dos múltiplos fenômenos, mesmo quando se trata de um fenômeno com uma tão profunda força revolucionária como o protestantismo. Pelo contrário, todos estes fenômenos têm de ser reunidos sob um denominador comum, têm de possuir uma raiz comum, e esta raiz tem de residir na estrutura lógica do pensamento, naquela lógica específica que permeia e preenche todas as ações da época. Ora, pode afirmar-se com alguma razão, que uma revolução integral do estilo de pensamento, e o revolucionar de todos os fenômenos da vida aponta para essa completa transformação do pensamento, acontece sempre que o pensamento choca com o seu limite de infinitude, quando ele já não é capaz de resolver as antinomias da infinitude,
com os velhos meios, e a partir daqui é obrigado a rever os seus próprios fundamentos. Então, toda essa questão complexa do homem perante a realidade estava presente no Renascimento, está presente até hoje, e a maneira com que esses vários movimentos ou várias pessoas agiram diante desse fenômeno complexo foi o que possibilitou a evolução de vários movimentos artísticos, movimentos propriamente literários, movimentos filosóficos, escolas filosóficas. Então, todos esses movimentos então permitiram que essa mentalidade, essa forma mentes das pessoas no século XX no Ocidente permitisse então que acontecesse o que veio a acontecer de fato, que foi a Primeira Guerra e depois as outras catástrofes ali do século XX. E quando nós examinamos o próprio Hermann Broch, nós vemos que muitas das características da sua personalidade estão no livro, né? Nós podemos fazer uma breve descrição considerando o seu perfil intelectual, que funciona da seguinte maneira: nós comparamos a sua intuição com a sua razão, ou seja, com a sua habilidade de raciocínio, e vemos então quais são as tensões que existem ali, e assim nós definimos, por assim dizer, o perfil intelectual de uma pessoa. Nós podemos fazer uma análise a partir do perfil volitivo, que é onde nós analisamos a vontade da pessoa, essa faculdade cognitiva que é a vontade, na sua tensão com a reatividade, ou seja, como a pessoa reage diante de fenômenos que lhe incomodam. E também podemos analisar o autor, ou qualquer outra pessoa, na verdade, a partir do seu perfil emotivo, comparando ali as tensões entre o que causa as emoções nessa pessoa com a sua imaginação. E no caso específico de Hermann Broch, ele tinha uma percepção muito clara da realidade física em torno. A intuição dele funcionava dessa maneira. E o curioso é que ele consegue descrever os seus atos intuitivos de maneira muito clara, coisa que normalmente as pessoas não conseguem. Normalmente nós conseguimos colocar em palavras pensamentos, raciocínios já muito bem elaborados, e o Broch, ele prestava atenção no que ele estava percebendo e conseguia colocar em palavras esses elementos, que é algo muito surpreendente. E a partir da percepção do elemento físico na sociedade foi que ele conseguiu vislumbrar o que estava por trás de toda essa mudança de valores na sociedade europeia. E ele via principalmente as características arquitetônicas, ou seja, a partir da arquitetura da época, ele era de Viena, assim, e a partir da arquitetura que ele via à sua volta, ele começou a perceber a decadência que já estava havendo, e ele via essa expressão arquitetônica já como uma manifestação de algo muito mais profundo que estava acontecendo na sociedade europeia. Para vocês terem uma ideia, ele diz que ele chegava, ele coloca isso na boca de um dos personagens dele, que é o Ash, que é o personagem principal do segundo romance. Ele diz que ele chegava em casa cansado porque ele prestava muito atenção no ambiente físico em torno, e todos os elementos que estavam presentes ele conseguia perceber, mesmo que ele não tivesse especificamente prestando atenção nesses elementos. E por outro lado, o raciocínio do Hermann Broch funcionava a partir da problemática do poder, ou seja, tudo o que acontecia com relação a hierarquias de poder na sociedade, ele via tudo isso como uma problemática. Então ele intuía os dados físicos e raciocinava a partir dessa problemática do poder. E foi a partir desse raciocínio, por assim dizer, com relação à problemática do poder, que ele conseguiu elaborar os seus pensamentos de modo a colocá-los no seu livro. Tanto que o terceiro romance, que é Huguenot ou a Objetividade, ele é um romance composto de prosa
de poesia, de ensaios filosóficos, e você vê um raciocínio muito bem elaborado, o qual serve, por assim dizer, de sustento para a história que ele está contando. Então, de maneira geral, se você quer saber o porquê pôde acontecer a Primeira Guerra Mundial e movimentos similares, você então, leia a obra do Hermann Bloch. É uma obra que é fácil de ser lida, porque o número de personagens não é um número elevado de personagens, ou seja, você consegue acompanhar o enredo da história sem muitos problemas, e você pode também perceber elementos dos próprios personagens que têm tudo a ver e que refletem a própria personalidade do Hermann Bloch, a qual, de fato, percebia o que estava acontecendo ali no começo do século XX. Um dado curioso é que há um personagem aqui no livro que ele aparece no primeiro e no segundo romances, e o nome dele é Bertrand, e é muito curioso porque o Bloch retrata o Bertrand como um verdadeiro idiota. E ele está fazendo uma alusão a outro livro que é chamado O Idiota, do Dostoiévski. E neste livro, O Idiota, Dostoiévski, o tópico desse vídeo não é o livro do Dostoiévski, mas é só um fato curioso, é que o idiota, de fato, não era um idiota. Se você quer saber mais, leia o livro que você vai verificar. Mas o Bertrand, que está presente no livro Os Sonâmbulos, ele de fato era um idiota mesmo. Então, é como se você visse em paralelo a todos esses movimentos uma evolução da idiotice e a tal ponto que essa idiotice presente no Bertrand, como também em outros personagens da história, acabassem tornando o terreno adequado para que ideias mais destruidoras pudessem vir à tona. Então, é um livro que, de fato, vale a pena ser lido e que aposto que vocês vão gostar, principalmente se vocês tiverem interesse em história das ideias, sociologia, psicologia, etc. Então fica aí a recomendação e espero que tenham gostado dessa breve análise da obra do Hermann Bloch, Os Sonâmbulos.